igreja? Aleluia. Vamos abrir a nossa Bíblia. Nós estamos falando sobre a honra e sobre a desonra. Então eu quero ler para a gente, a pretexto, o Romanos 13, de 1 a 7. Vamos ficar de pé mais uma vez, para a gente honrar o Deus dessa palavra. Romanos 13, de 1 a 7. A gente está caminhando nesse tema do valor da honra. E a gente introduziu no domingo passado, a gente fez uma introdução, e eu creio que se você estava aqui, você já pegou o que é que a gente quer dizer quando fala de honra e quando fala de desonra. Então vamos ler Romanos 13, de 1 a 7, está aí na Epístola de Paulo aos Romanos, 13, de 1 a 7, quem achou diz amém. Então diz assim o apóstolo Paulo: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. E o apóstolo Paulo termina dizendo: pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. 1 de Pedro 2,17, não é? Foi o texto que eu li no domingo passado, quero repetir, diz assim: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao Rei. Amém, queridos? Vamos orar? Coloca a mão no seu coração. Pai querido, fala conosco. Fala conosco nesse tema sobre a honra. Pai querido, através da palavra, através do Espírito Santo, ministra sobre nós, Senhor, esse assunto, para que a gente possa caminhar, Senhor, e sentir que a nossa presença, a nossa vida, ela, em primeiro lugar, nós aprendemos a honrar a Ti, Senhor. E a partir da nossa honra a Ti, nós queremos honrar a todos a quem nós devemos honrar. Como diz a Tua palavra, pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Ajuda-nos, Pai, para não arcarmos com os prejuízos de nós não estarmos alinhados, harmonizados com a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Por isso, Pai, eu entrego em Tuas mãos a minha vida, a vida de cada pessoa que aqui está, cada família aqui representada. Senhor, os mais idosos, os de cabelo branco, aqueles que já estão na melhor idade, aqueles que estão em idades menores, aqueles que estão mais jovens, eu entrego todos em Tuas mãos. Que o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, esteja ativo no interior de cada um de nós. É a nossa oração que fazemos, Pai, com graça e com gratidão, em nome de Jesus. Que a igreja do Senhor diga amém. Pode tomar o seu lugar. Quero repetir uma frase, um pequeno texto que diz assim: a honra é uma chave divina. A honra é uma chave divina, disponível
A todos? Não. Não é a todos. Aos humildes de espírito, aos humildes de coração, para acesso sobrenatural a uma vida de milagres em todas as áreas. Então eu presto atenção aqui quando ele diz que é uma chave, a honra é uma chave divina, disponível aos humildes de coração. Aí eu me lembro da primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes de espírito ou de coração, porque deles é quem? O reino dos céus. E humildade não é a mesma coisa que simplicidade. Humildade não é a mesma coisa que uma pessoa está com a roupa assim, com o chinelinho furado. Aí a gente aprendeu a dizer assim, parece assim tão humilde. Não é isso. A pessoa pode estar vestindo uma roupa muito elegante e ter um coração mais humilde do que uma pessoa que está com a roupa toda em frangalhos. As pessoas que atendem Café com Cristo lidam com isso lá. As pessoas que lidam com pessoas que estão passando por esse momento de drogas, irmãos, a gente vê que as pessoas têm o seu interior exacerbado. Ele tem uma justiça própria que eleva ele a um patamar que ele está ali. A figura dele é um farrapo, mas no seu interior tem um orgulho. Os irmãos estão me entendendo, não? Vocês lidam com isso lá, irmã? A pessoa está lá na miséria, mas não se entrega. Você já imaginou, meus irmãos, quando Jesus disse que ele veio para os enfermos? Veio para enfermo que reconhece que está enfermo. Enfermo que não reconhece que está enfermo, Jesus não está nem aí. Não. Meus irmãos, por que Jesus não pôde fazer muitos milagres lá? Porque havia pessoas enfermas, mas não reconheciam a enfermidade. Não vim para os sãos, porque quando ele disse aquilo ali, as pessoas estavam doentes, mas não reconheciam que estavam doentes. Quantas vezes você já falou para alguém da sua família, alguém que você conhece, e diz assim, essa bebida vai te matar. Aí a pessoa diz, eu paro quando eu quiser. Mas aí não para. A pessoa que está no vício, a pessoa diz, não, eu vou devagarzinho, terminando, eu vou parar. Quando eu parar, eu vou para a igreja. Quantas vezes você já ouviu isso? Não, quando eu parar de tomar aquele copinho de cerveja, eu vou para a igreja. Quando eu parar de pitar aquele cigarro, eu vou para a igreja. Irmãos, as pessoas estão tentando ser curadas. O homem não recebeu essa cancha ou essa autoridade dele curar a si mesmo. O homem não recebeu. Ele precisa que os outros o curem. A gente precisa do médico para receitar para nós. A gente precisa das pessoas que nos ajudem. Enquanto o homem não reconhecer que ele está doente e que ele precisa da misericórdia, que ele precisa, meus irmãos, do remédio. O remédio para curar o homem é Cristo. Cristo em vós. Cristo dentro de nós. Cristo dentro, pulsando aí no seu coração, batendo, dando taquicardia em você. Quando você olhar para a cruz, e vê, e lembra, imagina, pensa, nós temos mente para isso, para imaginar e para pensar que ali estava Deus, homem, estava ali, sofrendo, sangrando, para salvar você, para pagar a sua dívida, para te dar direito à vida eterna e aos céus. O coração precisa aquecer, irmãos, porque alguém pagou esse preço. Mas se ele não vier morar no nosso coração, não vai adiantar nada. Não vai adiantar você tentar parar de beber, tentar parar de fumar, tentar parar de fazer coisa errada. Você sozinho não vai conseguir. Você precisa se render e dizer assim, Jesus vem, me ajuda, porque eu já tentei e não consegui. Quem pode dizer amém? Quem sabe alguém precisava ouvir isso nessa manhã. Ou todos nós precisamos sempre ouvir. Então, bem-aventurados os humildes. Bem-aventurados os humildes. E quem aprende a honrar o outro, ele entra no caminho da humildade. Já imaginou você ser conhecido como aquela pessoa que vê o caído e bota ele de pé? Em todos os aspectos, literalmente ou não. Uma palavra coloca a pessoa de pé. Um telefonema, uma atenção, uma conversa de meia hora.
tomando um cafezinho, coloca alguém para cima. Irmãos, imagine você ser conhecido como aquele que coloca os outros de pé. Porque é ruim você ser conhecido como aquele que, em vez, a pessoa está se afogando, aí bota a cabeça para fora, assim você vem assim, não, você tem que morrer, rapaz. Porque a desonra é como se você estivesse afogando alguém. A pessoa está querendo botar a cabeça para fora e você vem e faz assim. Então eu quero assimilar aqui, quero fazer essa analogia. Se você honra, você resgata a pessoa. Mas se você desonra, você está afundando a pessoa. E você não sabe que você está afundando a pessoa e você vai junto. Você está afundando a pessoa, mas você vai junto. E eu quero, meus irmãos, compartilhar com os irmãos, sabe, desde o início, quando Deus orientou o povo de Deus, aí ficou os escritos para nós, que nós ouvimos aqui, nós já compartilhamos, quando Deus fala para Israel, Israel, ouça, só há um Senhor. Ouça, Israel, só há um Senhor. E a esse Senhor você deve amar. Amar é honrar. Você, quando ama o seu cônjuge, meu irmão, você está fazendo o que é ordinário. Não existe nada especial. Se você casou, casou para amar. Casou para amar e não se separar até que a morte os separe. Quem pode dar um glórias a Deus aí? Ninguém casou para separar, irmãos. Se é para separar, então não casa. Fica sozinho por aí. Mas casar, então, se você casou para amar a sua esposa, e o amor honra. Quem ama, honra. Quem ama, honra. Sabe, e Deus instituiu isso. Israel, ouça, eu sou o único Senhor. Não tem outros deuses diante de mim. Eu sou o único Senhor. Vocês precisam me amar com força mental. Você precisa me amar com força moral. O homem tem moral. O homem é dominado por condutas morais. Me ame com responsabilidade. Me ame com toda a tua transpiração. Me ame. Agora, essas palavras que eu te ordeno, eu não te peço. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Deus diz, estas palavras que hoje te ordeno, não é essas palavras que hoje eu peço para você, não, essas palavras que hoje te ordeno. Preste atenção na força que Deus está usando, na força verbal de ação. Esta palavra que hoje eu te ordeno, fala para o teu filho. Fala para o teu filho. Fale de manhã. Fale andando pelo caminho. Deuteronômio 6, de 4 a 6. Fale pela manhã, sentado para tomar café. Fale quando você estiver andando com ele. E alinha-se com o provérbio, né? Ensine o teu filho no caminho que deve andar. Fale andando. Fale sentado. Fale ao deitar. Fale ao acordar. O que ele está dizendo? Ele usa aqui a palavra inculque. Inculque. Tem um sentido de você... Cansou? Não pode cansar. O pai não pode cansar de ensinar. Não pode. Porque é obediência. Quando você obedece a Deus, você está honrando a Deus. Quando você obedece a Deus, você está honrando a Deus. E ele disse, inculque. Repetição. Ah, bispo, repetir todo dia? Não, filho. Faça só uma vez e deixa para lá. Fala só uma vezinha e deixa para lá. Na final, repetir é tão chato, né? As pessoas não gostam de repetir tarefas. Isso eu ouvi há muitos anos atrás, num discipulado. A pessoa disse assim, as pessoas não gostam de repetir tarefas. Mas é repetindo tarefas que você vai aprender. É repetindo algo todo dia, que isso vai entrar na sua alma e vai marcar você. Vai marcar você. É você todo dia fazendo a mesma coisa com a Bíblia, com a oração, que vai marcar você. Que você não vai conseguir viver sem você falar com Deus, sendo a primeira coisa quando você acorda.
antes do teu café, antes do teu banho, você vai estar falando com Deus. Você vai estar falando com Deus. E é uma repetição, repetição. Quando você vê uma linha de montagem lá na Volkswagen, é tudo repetido. Tem uma linha assim, vai repetindo aquelas tarefinhas, vai repetindo. Quando chega lá no final da montagem, está lá um carro pronto. E foi repetindo tarefa, que foi montando tudo. Quem bota pneu, só bota pneu. Quem bota o capô, só bota capô. Quem faz lá os ajustes elétricos, só faz aquilo. E faz todo dia. Faz todo dia. Então, repetição. Deus disse, repita com teu filho. Repita com ele. Repita, vai repetindo. Andando em casa, vai repetindo. Os filhos são bênçãos. Como é que você trata a sua bênção? Como é que nós tratamos nossas bênçãos? Os filhos são bênçãos, meus irmãos, que precisam ser tratados. Os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Flechas significa que ela um dia vai ser colocado no arco e vai ser retesado o arco, vai ser lançado. Aonde você quer que essa flecha caia? Aonde você quer que essa flecha acerte? Qual o alvo que você quer que seu filho acerte? Irmãos, flechas têm que ser preparadas, bem apontadas, bem treinadas para acertar. Você é o pai, você é o líder. Então Deus diz que os filhos são bênção do Senhor. Feliz o homem que enche dele a sua java. Mas flechas, são flechas na mão do guerreiro. Flechas têm que ser preparadas, corrigidas. Acertar, uma flecha ela tem que ser certinho. Tem que acertar a ponta, acertar o... Porque senão ela não vai para onde você quer. A flecha tem que ser polida, direitinho. Senão você joga para cá, ela dá para cá. Você tem que ver o que está errado com a flecha. Você tem que aparelhar a flecha. A flecha são os nossos filhos. A Bíblia diz, se a gente não corrige o filho, se a gente não disciplina o filho vai nos envergonhar. E a Bíblia ainda diz assim, corrige, mas não precisa matar não. Quer dizer, você precisa corrigir, colocar disciplina. Porque um dia, meus filhos, meus irmãos, se você não disciplinar, não corrigir, você vai receber os resultados. A criança, ela não se corrige. Ela precisa de alguém que corrige. Os nossos filhos precisam ser corrigidos. Porque chegará um dia, meus irmãos, que o tipo de correção é diferente. Todos nós precisamos de correção. A Bíblia diz que filho que não tem correção é bastardo. Bastardo que não é filho gerado. Então Deus, meus irmãos, até a nós, Deus também quer corrigir. E a gente precisa aceitar essa correção, essa disciplina. E essa flecha tem que ser polida, para que ela acerte o alvo. Os nossos filhos têm que ser preparados. A criança não sabe. O jovem não sabe. Ele precisa ser orientados. Quando meu filho começou a namorar, adolescente, eu dizia para ele, você está perdendo tempo. Curto e grosso, como às vezes a gente é como pai. Às vezes sem sabedoria. Eu dava soco no câmbio do carro, eu botava ele dentro do carro e saía falando com ele. Você está perdendo tempo. Está ouvindo que está perdendo tempo? Está perdendo tempo, porque esse tempo que você passa namorando, você devia estar estudando. Porque namoro não tem futuro. A menos que você tenha idade para se casar, e você tenha trabalho, e você tenha projeto, e você esteja achando que dentro da idade, você já pode se casar e sustentar uma casa, sustentar a sua família. Se você não tem como sustentar ninguém, nem a você mesmo, você quer peitar que quer namorar? Namorar para quê? Para se esfregar? Para pecar? Namoro de adolescente é para pecar. Ah, não vai me dizer que não peca. Claro que vai pecar. Quem é que não peca? Todos nós nascemos no pecado e com tendências ao pecado. Então o filho tem que ser orientado. Se não for orientado, vai acabar gastando tempo. Meus irmãos, eu estava falando, quando eu pego os netos aí, agora meus filhos já estão grandes, meus filhos eu falo outra coisa. Mas os netos eu falo,
Você já pensou que você só faz estudar? Você só estuda. Você está vendo seu pai e sua mãe estudando agora? Bom, alguns casos, tem gente que não estudou quando tinha que estudar. Aí depois de certo tempo vai estudar. Não tem nada contra, sempre é tempo de estudar. Viu, igreja? Sempre é tempo. Inclusive recebi um zap há pouca hora, de manhã cedo. Abriu de novo concurso para a Marinha de 18 aos 45 anos. Ah, se eu tenho 40, eu ia fazer. Prova para a Marinha, lá, várias áreas lá. De 18, olha só, eles diminuíram a faixa, parece que era de 30 e pouco, botaram de 18 a 45 anos. Então você aí que tem o terceiro grau aí, começa a fazer a prova. Estude, porque não será perdido. Irmãos, a ausência de disciplina cria prejuízo. A ausência de disciplina cria prejuízo, meus irmãos, e esses prejuízos vão bater na porta. Isso não é uma profecia não, irmãos. Isso é a realidade da vida de quem se aproxima dos 70 anos. A indisciplina, aquilo que você não ensinou, um dia vai bater na porta. E aí, será que estamos prontos para quando o resultado da nossa má gestão com nossa casa, com nossos filhos, porque um dia bate na porta tudo aquilo que eu faço de errado. Ao eu educar meus filhos, ao eu amar a minha esposa, eu estou honrando a Deus em primeiro lugar. Porque Deus diz para eu honrar a minha esposa. Então não é nada, meus irmãos, além do honrar a Deus, é você obedecer os seus mandamentos. Amar o próximo como a ti mesmo é um mandamento de Deus. Jesus falou que amar a Deus e amar o próximo, disso depende a lei e os profetas. Porque se não tiver amor a Deus, amor ao próximo, não vai adiantar nada, nenhuma profecia vai se contextualizar. Então, é responsabilidade nossa, meus irmãos, cuidar de nossos filhos. Porque um dia, esses filhos podem, meus irmãos, nos honrar, sendo uma pessoa que conquistou, sendo uma pessoa que de bem, uma pessoa, ou pode nos entristecer. Ninguém está livre disso. Ninguém. Nossos pés são de barro. E todos nós estamos aos pés da cruz, é plano. Todos nós estamos aos pés da cruz. Ninguém está livre. Então, essa palavra, meus irmãos, de aprender a honrar, é muito importante. Porque quando eu obedeço a Deus, eu estou honrando. Tem uma história que se desenvolve na Bíblia de um pai em que ele é encostado na parede. Já viu alguém sendo encostado na parede? De repente a pessoa bota a faca na pessoa ou bota a arma, aí a pessoa vai se afastando. Esse é o sentido, né? Foi encostado na parede. A pessoa foi encostada na parede pelo resultado que os seus filhos estavam fazendo. Pelo testemunho dos seus filhos, Deus encosta um líder na parede. E antes de ser líder, é um pai. Antes de você ser um profissional, antes de você ser qualquer coisa, você é pai. Se você que tem filho, você é um pai. A paternidade traz responsabilidades para todos nós. E essa história acontece. Um líder é encostado na parede. Vem um homem de Deus e diz: Deus mandou te dizer isso. Deus mandou te dizer. Por quê? Eu vou ler com você. 1 de Samuel, capítulo 2. Aqui está a história de Eli com seus 2 filhos. A história de Eli e seus 2 filhos, Hofni e Finéias. Um pai e um líder religioso. Aliás, um sacerdote e era um juiz.
Profecia contra a casa de Eli. Veio um homem de Deus, 1 de Samuel, veio um homem de Deus a Eli, ele disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Vou fazer uma paradinha aqui. Ele está falando aqui lá do início, quando ele estabelece, meus irmãos, começa a estabelecer Moisés e começa a estabelecer o sacerdócio, ele chama Arão, a descendência de Arão. Era uma descendência de sacerdotes que não tinham herança, não tinham propriedades. Eles seriam alimentados com a oferta que o povo trazia para a casa do Senhor. Eles eram proibidos de trabalhar, para quê? Para cuidar da casa do Senhor. Então Deus está aqui lembrando a Eli: eu não fiz isso lá na casa do teu pai? Eu não levantei você lá da casa do teu pai? Ele está falando, continuando. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizesse na minha morada? E tu, porque honras, está escrito aí na sua Bíblia isso? E tu, porque honra teus filhos mais do que a mim? Porque para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Veja só a chamada dele: vocês estão ficando barrigudo, vocês estão engordando, e você está honrando mais seu filho do que a mim. Veja a chamada de Deus para Eli. Portanto, como consequência, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, porém os que me desprezam, eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa do teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa, e verás o aperto da morada de Deus. Há um tempo de Deus, há um tempo com o bem que fará Israel, jamais haverá velho em tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma, que os filhos dele estavam fazendo. E todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus dois filhos, a Hófine e Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Até aqui, irmãos, até aqui. Está escrito, meus irmãos, isso faz parte da história do povo de Israel. Um resultado ruim. Deus não oculta os resultados ruins. Ele era um pai, depois ele era um sacerdote. E os seus filhos eram sacerdotes. Os seus filhos eram sacerdotes. Mas o testemunho dos seus filhos não eram bons. Tanto não eram bons que Deus disse: você está honrando mais a eles do que a mim. Não sei se isso o Espírito quer trazer um despertamento em a gente saber que os nossos filhos são bênçãos, mas eles não são deuses. Não são. Nossos filhos são príncipes e princesas, mas não é Deus. Mas não é Deus. Nós temos responsabilidade com nossos filhos, mas a nossa primeira responsabilidade é com Deus. É com Deus. E Eli não soube transitar como pai e como líder de uma nação. Ele não soube transitar a sua vocação sacerdotal com a sua vocação, meus irmãos, com o seu filho, como pai. Às vezes tem pessoas, meus irmãos, que é um excelente profissional,
um excelente médico, mas não consegue lidar com seus filhos, nem com a mulher. Mas isso não só dá com médico, não, dá com engenheiro. E às vezes acontece até em ministérios. A pessoa lida bem com a igreja. E aí cria até um caso com a igreja. E já existe casos aí, orientações, que às vezes o pastor arruma uma relação com a igreja, mas tão íntima, que esquece a mulher, esquece os filhos. Esquece. Ele cria uma relação tão íntima com a igreja. Estou falando igreja, o corpo, igreja, a congregação. E que ele esquece. Esquece que tem que ir para casa, esquece que tem que levar suprimento para casa, esquece que tem que dar atenção em casa, esquece que tem que amar a esposa. O apóstolo Pedro diz: ame a sua esposa, tratai com honra, porque vocês, os dois, Deus quer abençoar os dois, Deus não quer abençoar um só, não. Porque para que as orações de vocês não sejam interrompidas. Então, cuidado. Eli não soube, meus irmãos. Ele não soube. E a gente vê aqui, quando a gente lê a história dele, ele já estava com 98 anos. Quase 100 anos. E a Bíblia relata, não sei o que isso quer dizer para você, não sei o que isso desperta você, mas a Bíblia diz assim, ele já tinha 98, estava muito envelhecido, pesado, gordo, cego. Atenção, papais, você é líder da sua casa. A questão, meus irmãos, da Bíblia está colocando aqui, essa constituição dele, essa característica dele, colocando aqui idade, envelhecido, pesado, cego. O que isso desperta a nós? Como pais, como maridos, como profissionais, como cristãos, o que isso mexe comigo? De repente você tem 40 anos, mas de repente você está pesado. De repente você não quer ser da melhor idade, mas você está pesada. Tem gente da melhor idade aí andando de skate, surfando, jogando bola. Mas tem gente que está, às vezes, num sentido espiritual, está cego, não vê nada, não enxerga nada. É preciso que todo mundo conte para ele. Envelhecido, pesado, gordo, desitualizado, sem informação. Para ele saber o que estava acontecendo, alguém tinha que falar no ouvido dele. Atenção, homens, despertem-se. Atenção, mulheres, despertem-se. Cuidado. Seus filhos faziam o que queriam. Seus filhos faziam o que queriam. Ele não tinha mais força nenhuma, não tinha força moral. O ser humano tem que ter força moral. Você fala o que você falou, faça o que você falou. Eu canso de dizer aqui, escreva o que você vai fazer e faça o que está escrito. Para você ser mais específico, para você ser mais alinhado, para você ser mais convicto, escreva. Tem um diáriozinho, escreva. Hoje vou fazer isso. E quando chegar ao final do dia, no dia seguinte você olha assim, será que eu fiz tudo? Ou deixei alguma coisa por fazer? Irmãos, não tinha força moral, nem espiritual. Porque não adianta, se não tem força moral, também não tem espiritual. Quem pode dizer amém? Não adianta dizer que é cheio do Espírito, não tem moral. Não adianta. Ah, mas eu falo em língua e dou pulinho. Ah, é? Mas tem força moral para educar os filhos? Tem força moral para reconhecer quando erra? Quando pisa na bola? Tem diálogo com o cônjuge? Conversa olho no olho? Conversa olho no olho? Fala das suas falhas? Irmãos, força moral e espiritual. Pai e líder. Nós temos oportunidade, meus irmãos, de honrar a Deus. Irmãos, lembra que tudo isso que eu estou falando está ligado a honrar a Deus. Amém, igreja?
Honrar a Deus, aprender a honrar a Deus. O valor da honra. O valor da honra. Quando você honra a Deus e você honra o outro, os mandamentos recíprocos, honre o outro, trate o outro com decência, considere o outro superior a você. É ruim, hein, pastor? É ruim considerar o outro superior a mim? É ruim, eu sou melhor. Mas a Bíblia diz isso. O apóstolo Paulo fala, submetam-se um ao outro em amor. A Bíblia ensina, meus irmãos. Todos nós temos a oportunidade de fazer o que a Bíblia está dizendo para fazer. E não adianta que a gente não vai aprender fazendo um dia só. Às vezes a pessoa faz congressos e congressos e congressos. A pessoa faz casado para sempre, e faz casado para sempre, mas se não praticar, se não inculcar, se não trazer para a corrente sanguínea, se isso não fazer você, se isso não aquecer o teu coração, irmãos, servir a Deus, amar o próximo, se isso não entrar na corrente sanguínea e não fizer parte do teu sistema, daquilo que te aquece o coração, daquilo que te traz alegria, daquilo que te traz temor, respeito a Deus. Se as coisas de Deus não te traz temor, não te traz respeito, meu irmão, você está perdido. Está perdido. Todos nós temos oportunidade de amar o próximo. Todos nós temos a oportunidade de honrar o outro. Não só aqui na igreja, mas em qualquer lugar. Quantas vezes a gente está na estrada e a gente de repente quer entrar numa fila, e aí, antigamente, quando a gente aprende a dirigir, a gente vê os outros fazer, né? Aí você, quando o cara quer entrar, aí você fecha. Você encolhe, não é, pastor Leonardo? A gente encolhe, não é, pastor X? Os pastores todos aqui dirigem. Não vou deixar ele entrar, porque ele furou a fila, não vou deixar ele entrar. Não é assim? Mas se você tem um coração cristão, se afasta, deixa ele entrar. Deixa ele entrar. Aí ele vai dar uma acendidinha na lanterna, aí você vai piscar o farol. Coisa linda. Coisa linda. De que você fica, eu não vou deixar. Ficar buzinando atrás da... Eu vi uma pessoa buzinando, não sei aonde em Brasília, estava lá com o Bispo Antônio, ele falou assim, hoje está sem guarda aqui, porque aqui é proibido buzinar. Foi a mesma, rapaz, tinha que botar um negócio desse em São Gonçalo, no Rio, porque qualquer coisinha a pessoa está buzinando, qualquer coisinha, e a gente, meu irmão, isso pega, igual carrapicho, você acaba fazendo igual, irmão, você vai fazendo igual. Aí, irmão, coisa ruim para aprender é fácil a beça, coisa boa é difícil. Uma coisa ruim é fácil de aprender. Então, irmão, nossos filhos serão nossos filhos para sempre. Eles estão casados, os nossos filhos, mas é responsabilidade nossa ainda. Se a gente tem oportunidade, a gente dá aquela espetadazinha. Sabe? Então, é oportunidade nossa corrigir nossos filhos. Eli não corrigiu. Aí a chapa esquentou. Não é esse o termo? A chapa esquentou. Não é, Denilson? A chapa esquentou para ele. Como é que está a chapa para você? Está boa? Está branda? Como é que está a chapa aí, papai? A chapa esquentou para Eli. O profeta foi lá e falou. Olha, ficou ruim, cara. Ficou ruim. Ele disse que vai, vai cortar. Vai cortar. E ele ficou lá quietinho, já com 98 anos. 98 anos. A chapa esquentou. E a maneira como a coisa acontece, meus irmãos, é terrível. Todos nós honramos a Deus quando nós amamos a Deus. Quando nós amamos nossos pais. Quando nós amamos nosso próximo. Quando nós procuramos e nos esforçamos para obedecer, quando nós nos esforçamos para andar em fé,
para a gente não negar a nossa fé. Irmãos, a gente não pode negar a fé, mas a gente nega às vezes, com palavras. Às vezes a pessoa está falando um negócio e diz, será que vai dar? Aí faz aquela cara assim. Precisamos, irmãos, manter a fé. Precisamos ser pessoas responsáveis, em quem os outros possam confiar. Precisamos ter responsabilidade. A Bíblia diz, vede prudentemente como andais. Vede prudentemente como andais. Ande como sábios e não como tolos. Os dias são difíceis. Os dias são difíceis. Irmãos, e educar dá trabalho. Cachorrinho é mais fácil. Levar um cachorrinho para casa é muito mais fácil. Porque ele aceita tudo, você deixa sem comer, a única coisa que vai fazer é começar a latir e tal. Mas educar um filho, meus irmãos, dá trabalho. Tira sono. Quantas vezes a gente fica acordado esperando o portão bater, quando o filho já é jovem? Quantas vezes? Quando o filho é pequenininho, você tem que ir educando ele, para quando chegar altas madrugadas, você não ficar acordado. Você saber se ele está alta madrugada em algum lugar, você sabe onde está, e sabe por que está. Porque não vejo, de maneira decente, aonde um jovem vai estar pelas madrugadas. Não vejo. A menos que esteja ou na delegacia, ou no hospital. Não vejo. Não vejo outro lugar para um jovem estar. Numa fatalidade da vida, ou na delegacia, ou no hospital, etc. Irmãos, responsabilidade, vede prudentemente como andais. Ande como sábio. Ande como sábio, não como tolo. As nossas tolices um dia vão cobrar. Vão cobrar. Mais dia, menos dia. Não pense que a coisa ficou esquecida. Mas, bispo, foi há tanto tempo que eu fiz aquele besterol. Mas alguém vai te cobrar. Alguma coisa vai te cobrar. Mas como? Vai. Tenha certeza que vai. Tenha certeza que vai. Meus irmãos, a vida cristã exige compromisso. Exige compromisso, exige responsabilidade. E as nossas responsabilidades são contextualizadas quando eu pratico aquilo que Deus ensina para praticar. Quando eu ouço e pratico. Quando eu ouço, trago para o coração e deixo isso ser digerido pela minha alma e pelo meu espírito. Olha aí o que eu falei lá no início. O exterior vem para o interior e precisa ser digerido. Precisa ser triturado. Uma verdade que eu ouço e que vai me libertar, não é na hora. A pessoa quer na hora. A pessoa quer tudo na hora, igual um hambúrguer. Aliás, não está sendo nem na hora, agora a gente tem que ficar numa fila para esperar o hambúrguer. Mas na hora, a Bíblia diz, tornai-vos praticantes, não só ouvintes. Jesus falou no Sermão do Monte, todos vocês que ouvem as minhas palavras e praticam as minhas palavras, são comparados a alguém prudente, que edificou a casa sobre a rocha. Uma construção com resistência, uma construção para sempre. A construção, meus irmãos, do homem interior, a construção do nosso espírito totalmente ligado a Deus, meus irmãos, é uma construção para receber os abalos da vida e permanecer firme, para sempre. Deus não quer construir alguma coisa que na frente vai cair, não, irmãos. Deus não quer construir nada que chega ali na frente, aí cai. É para permanecer firme. Irmão, não só a vida cristã exige responsabilidade e compromisso. A vida normal, secular, exige compromisso, exige responsabilidade. Quem pode dizer amém? Você é profissional, você sabe que lá o pessoal cobra. Irmãos, essa história do Eli aqui
ela tem um desfecho tremendo. O desfecho dessa história é tremendo, irmãos. Porque o povo estava vivendo um momento de desvio. O povo estava vivendo um momento de distorção. E foram guerrear. E perdeu. E aí chamou os anciãos e falou: o que a gente faz? Nós fomos derrotados. Cadê a arca? Cadê a arca da aliança? A arca está lá em Silo. Não, pegue a arca. Nós vamos levar a arca agora conosco. Não, estufar o peito, nós vamos levar a arca conosco. Porque a arca é Deus. A arca da aliança. A arca do testemunho. Nós vamos levar a arca. E levar a arca. E eles fizeram tanto barulho quando viram a arca, que os filisteus ficaram com medo. Os filisteus ficaram com medo e fizeram a oração lá aos deuses dele. Vamos nos fortalecer, porque eles estão gritando, não é sinal que tem Deus no meio dele. Vamos ficar mais forte. E eles foram com a arca. Eles foram com a arca. E foram para a guerra com a arca. E levaram a arca. E foram derrotados com arca e tudo. Irmãos, foram derrotados com arca e tudo. A arca foi roubada, foi tomada. E quem sobrou, voltou. Quem voltou, voltou assim. Voltou arrastando os pés, os poucos que sobraram. E aí, meus irmãos, eles contam para Eli. Deixa eu ver se eu acho aqui. Capítulo 4, verso 12. Olha só aí na Bíblia. Capítulo 4, verso 12. Primeiro de Samuel 4, 12. Então correu um homem de Benjamim, saído das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló. Trazia rasgadas as vestes e a terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava assentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pelo quê? Pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e vindo deu as notícias a Eli. Era Eli da idade de 98 anos. Seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras e dela fugi hoje mesmo. Perguntou Eli: que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Hofni e Fineia, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Continuando. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque já era homem velho e pesado, e havia julgado a Israel 40 anos. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próximo ao parto, ouvindo estas novas de que a arca de Deus fora tomada, e de que o seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que assistiu: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou o menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada, e por causa do seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomado a arca de Deus. Um desastre o investimento que ele fez na vida dos filhos. Não educou seus filhos. E ao não educar os filhos faziam o que queriam. E Deus fala para ele: você honrou seus filhos mais do que a mim. Quem me honra, eu honro. Quem não me honra, vai ser desmerecido. E Deus disse, quando eu disse que a chapa esquentou, porque Deus disse: olha, e vai te acontecer coisa pior.
Coisa pior. Meus irmãos, eles quiseram usar a arca como um amuleto. Deus não é amuleto, irmãos. Não use Deus como amuleto para tentar cobrir suas falhas. Não adianta. Confesse o pecado e peça misericórdia. Mas não use Deus como amuleto. Quiseram fazer da arca um talismã da sorte. Deus não se deixa usar. Se você continuar lendo, vai ver que os filisteus pegaram a arca e foram lá, botaram lá na casa de Dagon, aquele bicho enorme, botaram lá no altar, botaram a arca do lado. Se você depois ler, você vai ver o que aconteceu. Não vou dizer, para você saber o que aconteceu. Irmãos, a glória foi embora. Veja aonde foi parar o contexto dessa história, por não honrar a Deus. Por não honrar a Deus. Veja onde foi parar. Irmãos, toda desonra, o caminho é o mesmo. Não sei que tipo de desfecho terá, mas todas as pessoas que desonram aos outros, o caminho é triste. O caminho é triste, o caminho da desonra. Então, irmãos, por temor a Deus, quando eu tenho temor a Deus, eu estou honrando a Deus. Por temor a Deus, levemos a sério. Quando a Bíblia diz para eu amar o meu cônjuge, ame, se esforce por amar. Faz tarefa repetida e aprenda a amar de novo. Perdoe. O perdão dá direito a pessoa voltar a caminhar junto. O perdão é a faxina da alma. Então a pessoa precisa perdoar os filhos da mesma maneira. Abençoe os filhos, ande com os filhos. Sabe, Eli, Hof, Fineia, a arca foi tomada, meus irmãos, a glória foi embora. A glória de Deus foi embora. Sabe, Israel ficou sem nada, sem a presença de Deus. É o que o versículo diz, a glória foi embora. Irmãos, se a presença de Deus vai embora da pessoa, a pessoa fica entregue, meus irmãos, aos verdugos desse mundo tenebroso. Irmão, nas regiões celestes está cheio de verdugos, só esperando Deus sair para entrar. Só espera Deus sair. Irmãos, por misericórdia, não deixe a glória ir embora. Por uma desonra, por uma falta de respeito, não deixe Deus ir embora da sua vida, igreja, famílias, homens, mulheres, jovens. Não deixe Deus ir embora da sua vida. Porque você fica entregue, meus irmãos, às coisas das trevas. Irmãos, na região das trevas, nas regiões celestes, nas regiões, meus irmãos, do espaço, os bichos estão tudo aí, irmãos. Estão tudo aí. Prontinho para entrar. Ele não entra porque Deus está ali, ó, segurando. Ó. Deus está ali, o escudo. Deus é o nosso escudo. Deus é a nossa fortaleza. Mas se Deus sai, misericórdia, irmãos. Deus saiu da vida de Sansão. Veja o que ele se transformou. Num burro de carga, empurrando um moinho. Deus saiu. E tem uma coisa, hein? E Deus não diz assim, ó, eu estou saindo, hein? Deus não fala não. Deus não fala assim, ó, estou saindo hoje. Não diz não. Não diz não. Deus não avisa não. As circunstâncias da vida avisam. Se você tiver ouvido para ouvir e coração para entender. As circunstâncias da vida avisam que Deus está indo embora. Pais, mães, filhos, que o Senhor nos ajude. Que a gente aprenda a honrar a Deus. A honrar quando eu cuido bem do meu filho, por mais que ele chore, por mais que ele faça beicinho, eu estou honrando a Deus, eu estou cuidando dele. Lá na frente ele vai agradecer. Senhores pais, famílias, igreja do Senhor, ouça o que o Espírito está dizendo. Aprenda a honrar. Marido, aprenda a honrar a sua mulher. Mulher, aprenda a honrar o seu marido. Quando nós desonramos coisas tão essenciais, meus irmãos,
há perigos. Maridos, há perigos quando você não honra o seu cônjuge. Mulheres, há perigos iguais quando você não honra seu marido. Pais, há perigos iguais quando você não educa o seu filho. Disciplina seu filho, dá limite para os seus filhos. Porque senão eles vão crescer e vão começar a dar testada, vão começar a dar cabeçada, porque você não ensinou os limites da vida para ele. Então, igreja do Senhor Jesus Cristo, que esse assunto sobre honra, que é apenas uma palavra, honrar, que pode parecer bajulação, né? Pode parecer bajulação. Nossa, esse diácono fica bajulando aí o pastor. Nossa, esse irmão fica bajulando, essa irmã fica bajulando o pastor. Pode parecer. E o diabo, de repente, vai dizer para você que não quer honrar, vai dizer assim, olha só que puxa saco. Cuidado. Cuidado. Aprenda a honrar. Seja gentil. A honra é uma palavrinha só, mas o que você usa para honrar, meus irmãos, Deus vai colocar no contexto de cada um. Deus vai colocar no nosso dia a dia o que Ele quer que a gente faça através dessa mensagem. E eu vou continuar no próximo domingo, eu vou falar sobre honras a líderes e autoridades. E a última mensagem eu vou falar sobre honras diretamente a Deus. Esses outros 2 domingos eu vou continuar no mesmo assunto. E o mesmo assunto de honra, a gente mexe com todas as áreas, principalmente na família, porque a família precisa ser amparada, a família precisa ser restaurada, fortalecida, para que as ciladas desse mundo não venham destruir o nosso lar. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Obrigado, Pai. Só quero agradecer, Pai, por o Senhor ter colocado esse tema no meu coração e alinhar, Pai, esse tema com as Escrituras Sagradas. E as Escrituras são um manancial. Elas são um manancial. E a gente acha tudo que nós precisamos. Tudo que nós necessitamos estão aqui nas Escrituras. E tudo que nós precisamos em todas as áreas está numa única pessoa. E essa pessoa é Cristo. É Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória de Deus. Ministra sobre nós. Se for despertamento apenas, desperta, Pai. Mas se for mudança de atitude, muda também a atitude. Pai, faz a tua obra. Curva a tua cabeça agora. Fecha seus olhos, pensa um pouquinho na sua vida. Como você tem lidado com esse assunto de honra? Deus ama você. Deus ama. E a prova desse amor foi Cristo. Cristo morreu por todos, porque todos pecaram. Você pode ser privilegiado. Você pode ser alcançado. Deus pode mudar a sua vida. E a primeira honra, o primeiro valor da honra está em nós reconhecemos Deus e conhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Se você está aqui na casa do Senhor, não tem esse reconhecimento, faça isso agora. Faça isso agora. E no final, procure um dos pastores e diga: olha, eu tomei a decisão hoje. Ou eu tomei a decisão de voltar hoje. Fale com um de nós, para a gente apresentar você a Deus. Deus ama você. Deus ama você. Pastor Léo. Sim, Senhor.
tens sido, Senhor. Tu tens sido tão, tão bom para mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Aproveite esse momento para fazer uma autoanálise. Tu tens sido tão bom, Senhor. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Traga luz para as sombras, Senhor. Derruba as muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz. Para as sombras, as montanhas para me encontrar. Destrói as mentiras para me encontrar. Mais uma vez, traz luz para as sombras, Senhor. Derruba as muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Nessa manhã, Senhor, nós queremos mais uma vez apresentar a nossa vida diante do Teu altar, Senhor. E como diz a letra dessa canção,
Traz luz para as sombras, Senhor. Se existe qualquer tipo de sombra, de variação na nossa vida, em que não temos Te honrado em primeiro lugar, Senhor. Eli tinha uma sombra em sua vida, em que ele honrava mais os seus filhos, encobrindo até mesmo as suas próprias falhas, Senhor. Talvez nós não estejamos encobrindo falhas dos nossos próprios filhos, mas estejamos encobrindo as nossas próprias falhas. Mas cremos que nessa noite, nessa manhã, uma manhã de encontro com a Tua Palavra, em que através da revelação da Tua Palavra, através do despertamento do Teu Espírito para a Tua igreja, Senhor, nos ensina, nos ajuda a honrarmos a Ti em primeiro lugar, Senhor, em obediência, em retidão, e que nenhuma situação ou circunstância da nossa vida roube de nós esse lugar, Senhor, que é o Teu lugar, que é o primeiro lugar em nossa vida. Nos ajuda, Senhor. Se existe qualquer tipo de obesidade espiritual na nossa vida, nos ajuda, Senhor. Qualquer sobrepeso na nossa vida, assim como Eli estava num sobrepeso, paralisado pelas circunstâncias, paralisado pela sua falta de responsabilidade, Senhor. Nos ajuda, que possamos fazer uma análise de nós mesmos. Nós, como seres humanos, somos levados a todo momento a analisar ao outro, mas a análise mais difícil de ser feita é da nossa própria vida, da nossa própria casa. Nos ajuda, Senhor, a olhar para dentro de nós, a olhar para dentro da nossa própria casa, num olhar crítico diante da Tua Palavra, não num olhar crítico que traz condenação, mas num olhar crítico para começar algo novo, num olhar crítico sempre de novas oportunidades. O Deus que nós servimos é um Deus que nos traz oportunidades, e sempre é tempo de mudarmos, sempre é tempo de fazermos novas escolhas. Como nós ouvimos nessa história, as escolhas, elas trazem consequências. As escolhas, elas trazem resultados positivos ou negativos. Nos ajuda, Senhor, se hoje estamos colhendo resultados negativos diante das escolhas que fizemos na criação dos nossos filhos, ou até mesmo na administração da nossa própria vida. Precisamos entender que o tempo da semeadura, ela passa, e sempre surge um tempo novo de lançarmos novas sementes. E esse é o tempo de lançar novas sementes para que as colheitas sejam sempre positivas. Por isso ajuda os pais, Senhor, os pais que estão aqui representados nessa manhã, da força moral, de caráter, de ética, de integridade, de exemplo, Senhor, porque essa é a melhor maneira de nós ensinarmos os nossos filhos, não só com palavras. Quando o Senhor fala através de Moisés, ensina o caminho que deve andar. Ensina através do seu exemplo, porque o exemplo é a melhor metodologia, é a melhor maneira de nós ensinarmos os nossos filhos, que jamais tenhamos uma dicotomia de vida, que jamais destoie aquilo que nós falamos daquilo que nós fazemos. Nos ajuda cada homem, cada líder, cada sacerdote, ajuda cada mulher que está aqui presente, que é esposa, que é mãe, Senhor. Ajuda que eles estejam unidos, não divididos. Lança fora toda divisão dos lares, lança fora toda divisão de pensamento, de atitudes, de comportamentos. Mas não só os pais, ajuda também os filhos, todos nós que aqui estamos. Se ainda temos os nossos pais vivos, somos filhos também. Nos ajuda, Senhor, a honrar os nossos pais, porque à medida que nós honramos os nossos pais, nós também estamos obedecendo a Deus, estamos honrando a Deus. E há uma promessa de que os nossos dias sejam prolongados na terra. Nos ajuda como igreja a honrarmos uns aos outros, a praticarmos o que aprendemos na semana passada, dos mandamentos recíprocos. Ah, Deus, o quanto é difícil, mas o Senhor nos disse que não seria fácil. O Senhor nos disse que seria difícil sim, mas contigo nós seríamos capazes
de não só praticar, mas vivenciar todos esses mandamentos através da pessoa do Senhor Jesus. Como nós ouvimos hoje, Jesus é tudo aquilo que nós precisamos para amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a nós mesmos, porque disso dependem a lei e os profetas. Nos ajude como igreja, Senhor, que essa manhã tenha sido uma manhã de despertamento, que essa manhã tenha sido uma manhã de lições importantes, mas como nós temos ouvido aqui ao longo dos anos, muito mais importante do que conhecermos uma verdade, essa verdade uma vez conhecida, no que ela muda a nossa vida? Ela muda quando nós colocamos essa verdade em prática. Nos ajude a colocarmos essas verdades em práticas, em primeiro lugar dentro da nossa casa, em primeiro lugar na nossa família, depois na igreja, no nosso trabalho, onde quer que nós estejamos, Senhor. E com certeza, fazendo assim, Senhor, nós seremos poderosamente abençoados pelo Senhor. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer assim: Senhor, me ajuda. Levante assim bem alto as suas mãos e diga: Senhor, me ajuda a praticar essas verdades tão importantes que eu ouvi nessa manhã, de honrar a Ti em primeiro lugar, de obedecer ao Senhor, de amar o meu cônjuge, de ensinar e disciplinar a minha casa, os meus filhos com o meu exemplo, através da Tua palavra, Senhor, porque eu creio que essa é uma promessa de Deus, que traz benefício para as famílias, que traz benefício para a Tua igreja. Por isso nós queremos Te agradecer. Levante assim bem alto as suas mãos e diga: Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado porque a Tua palavra, ela mais uma vez alcançou o meu coração, ela alcançou a minha mente, e eu tenho a certeza de que eu vou sair desse lugar com um propósito no meu coração diferente, de fazer algo novo, e eu quero te agradecer. Levante assim bem alto as suas mãos e diga: Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Diga: muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado pela pessoa do Senhor Jesus, e que Ele possa nos ajudar a cada dia a viver todos esses princípios da Tua palavra, Senhor. É a oração que nós fazemos em gratidão, e em nome de Jesus, que a igreja do Senhor possa dizer amém